estão ouvindo aí, não? Então, já tá ao vivo já. Ao vivo já. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Glória a Deus, está dando tempo por causa da internet. Só. Oh, aleluia. Esperar um pouco que já. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Vanilda. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, Igreja do Senhor, nós vamos hoje fazer uma live aqui. O título da live já está aparecendo aí. O título da live é A Palavra que Liberta. Ou seja, a Palavra de Deus que liberta. Glória a Deus. Eu estou aqui na casa dos nossos irmãos, irmão Jairo, da irmã irmão Jairo. Paz do Senhor, irmão Jairo. Pai do Senhor. Irmã Flávia, paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, igreja. Povo de Deus, nós vamos hoje aqui, nós vamos fazer uma live aqui hoje. Hoje nós vamos fazer uma live, nós vamos contar alguns testemunhos aqui, glória a Deus, para aumentar mais a nossa fé. Felipe, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, povo. Compartilha lá e vai compartilhando aí no WhatsApp, Facebook. Glória a Deus. E eu creio que Deus hoje, Ele vai falar conosco através da palavra. E a palavra do Senhor fala, meus irmãos, no livro de João capítulo número 8, glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Temos que testemunhar, meus irmãos, o que Deus faz na nossa vida. Nós temos que contar, porque muitas das vezes tem pessoas que estão abatidas, estão tristes, e até mesmo pensando no suicídio. Mas quando você conta o que Deus fez na tua vida, ela vai parar, analisar, ela vai ver que o problema dela às vezes é bem menor que o teu. E Deus vai alcançando as almas. Glória a Deus, aleluia, povo de Deus. Eu quero colocar aqui já um versículo da palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. A palavra de Deus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Versículo que fala aqui sobre a palavra de Deus. Conhecereis a verdade. Qual que é a verdade? A verdade do Evangelho. A verdade de Cristo. Né? Não é a verdade do homem, mas a verdade que vem da boca do Senhor. Glória a Deus. E eu quero resumir sobre a minha vida, né? Hoje eu dou graças a Deus por estar aqui fazendo essa live, não porque eu sou melhor do que alguém, não sou melhor do que ninguém. Hoje eu estou aqui porque Deus alcançou minha vida um dia. Eu vim das drogas, vim da bebida, vim da prostituição,
Eu vim de tudo quanto é coisa errada que tem no mundo. Eu vim das práticas. E hoje eu estou aqui, meus irmãos, povo de Deus. Hoje eu estou aqui, sabe por quê? É por causa da palavra, por causa da Bíblia. Está na Bíblia, palavra de Deus. Quando eu conheci a verdade, Jesus me libertou. Tereza, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã Tereza. Quando eu ouvi a palavra de Deus, quando foi pregado para mim esse evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho de Paulo, a palavra, ela transformou minha vida. Ela transformou, Jesus Cristo fez morada no meu lar, fez morada na minha casa. E é esse evangelho que nós temos que pregar. É essa verdade, né? Não o que está sendo pregado no mundo aí, que Deus quer o coração. Eu já li algumas vezes a palavra do Senhor, mas na Bíblia não fala que Jesus é cardiologista. Jesus não fala, aqui na palavra dele não fala. O que fala aqui, que o dom do Senhor é salvar a alma. O dom de Deus é salvar eu e você, salvar desse mundo, nos libertar o povo dele. Porque para morar no céu, meus irmãos, tem que estar liberto. Para morar na glória, tem que estar liberto. Porque ninguém sobe no céu fumando, bebendo. Ninguém sobe no céu se prostituindo. Então, meus irmãos, é por isso que cada dia o Senhor dá uma oportunidade para mim e para você. E hoje nós temos que ser gratos por essa oportunidade. E a palavra, quando fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá no versículo 36, diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será livre do quê? Será livre das mãos do Satanás. Serás livre do vício. Serás livre do mundo. E quando nós somos livres do mundo, nós temos a liberdade de adorar somente a Deus, buscar somente o Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, né, eu tenho um vídeo já gravado aí, eu já tenho aí no YouTube, aí no canal, um testemunho, né, sobre a minha vida, o que Deus fez na minha vida. E hoje eu sou aqui na casa do irmão Flávio, da irmã Flávia, do irmão Jairo, e irmã Maria, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Nós estamos aqui na casa desse casal, onde eles foram beneficiados pelas mãos do Senhor. Eles também têm testemunho forte aqui, meus irmãos. Tem testemunho de vida aqui, ó. Hoje eles estão de pé também, é pela misericórdia de Deus. É pelo poder da palavra. A palavra alcançou eles, né? A palavra alcançou. A irmã Flávia já vai relatar um pouco do seu testemunho, mas quando a palavra fala aqui, ó, que conhecereis a verdade vos libertará, quando ela pensou em dar um passo que não era de Cristo, a palavra veio e falou com ela, a palavra corrigiu, a palavra falou, a palavra exortou, e não é o homem que tem o poder de libertar o homem e a mulher do mundo. Quem tem poder é a palavra. Por isso que a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Será livre do mundo, da condenação, será livre. E quando nós somos livres, nós só sabemos de uma coisa: que o nosso lugar é com Jesus, é com Cristo. Irmã Flávia, mais uma vez, paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja. Irmã Flávia, conta para nós um pouquinho do seu testemunho. Irmã Marta Marques, glória a Deus. Então, a minha caminhada, desde até a chegada do pastor Marcelo, né? Eu vou contar um pouquinho assim, para a igreja como é que foi. Eu, na verdade, não era evangélica, sabe? Eu vim de uma outra, assim, de denominação, mas não era evangélica. E eu acabei indo para o centro de Macumba, tipo, espiritismo. E lá comecei frequentando, firme, estava bem firme lá. Eu já era para ser médium lá. Eu recebia o espírito, o preto velho. E
daí começou a minha caminhada lá, sabe? Aí, através do evangelismo que teve aqui em Palmeira, eu ainda trabalhava no meu serviço, que era tipo um consultório médico. E chegou um paciente lá, que ele, no caso, ele era evangélico. E ele deixou um folhetinho para mim, sabe, assim, da palavra assim. Só que eu não dei bola para aquilo. Peguei, guardei dentro da gaveta e ficou lá. Eu nem cheguei a ler, não cheguei a ver nada. Só pensei comigo assim, já basta todos os problemas que eu estou enfrentando. Mais um crente chato para vir aqui. Falei assim, não, eu não quero saber de nada. Peguei, guardei aquele folheto, tudo. Mas só que Deus já estava me tocando. Deus me tocou no outro dia que eu fui abrir a gaveta, peguei aquele folhetinho e li o que Deus dizia comigo, sabe? Que Deus estava falando comigo. E na hora que eu li lá, era só por Deus mesmo. Pensei assim, nossa, puxa vida, né? Eu não dei bola, não dei moral pro aquele irmãozinho que me deixou o folheto, assim. Mas bem que ele podia aparecer hoje aqui. Só acabei de pensar assim, ele chegou. Chegou, eu conversei com ele, tudo. Disse, olha, esse folheto falou comigo seriamente, tudo. E eu comecei, ele me convidou para ir numa igreja evangélica. Eu peguei e acabei indo, sim, frequentando a igreja evangélica. Eu ia escondido da minha família, que não queriam saber que eu fosse para a igreja evangélica. Eu ia escondido deles, sabe? Então eu estava firme, indo assim, só que era uma igreja porta larga, né? Tá bom, acabei indo, deitando, toda a minha família impedir, eu acabei se afastando. Daí eu conheci o meu esposo lá no consultório mesmo, ele foi consultar lá, eu conheci ele lá. E daí com isso assim, eu já há poucos meses assim, de namoro, nós acabamos casando e fui morar numa outra cidade, próximo aqui de Palmeira, que é Triunfo. Nós moramos lá. E lá começou todo também o processo. Eu fiz uma amizade com uma vizinha, ela era do tipo espiritismo, e ali assim, caminhou junto também. Eu comentei com ela que tinha vindo pra cá, que já tinha frequentado um centro de macumba, mas só que lá eu não cheguei a participar, porque Deus ali já tipo, entrou com providência. Eu sabendo da palavra, sabendo que era errado, tudo. Mas eu fui um pouco para essa parte lá. A vizinha era bem assim, ela tinha a casa dela, tinha uma sala ali que era só atendia esses negócios assim de tipo espiritismo, né? Benzedeira, curandeira, tudo. Eu acabei indo. Daí lá, a partir daquele momento, eu fiquei muito doente lá naquela cidade. Eu peguei uma depressão profunda, que eu não levantava da cama por nada, nada. O meu esposo saía de manhã para trabalhar, só voltava à tarde. O meu companheiro lá era o cachorro, só tinha um cachorro que era meu companheiro, sabe? E Deus, né? Mas assim, não tinha vontade de fazer nada. O meu era só mesmo a tirar a minha vida, sabe? Tirar minha vida. Daí, lá mesmo, comentei com meu esposo, que hoje tinha ido na igreja evangélica, tudo, e eu acabei indo lá, numa igreja porta larga. Eu fui tipo, umas vezes lá, até inclusive com ele, e lá assim começou meio assim que caminhar novamente. Daí ele foi, por causa do serviço dele, ele foi transferido novamente aqui para Palmeira. Aqui em Palmeira, também assim, eu não tive muito apoio, né? Nesse meu período, assim, desse tempo, assim, que eu fui curada da depressão, eu, tipo, engravidei da minha filha mais velha. Elas vieram morar pra cá, ela já era neném. E aqui, Palmeira, começou tudo novo, sabe? Que daí eu me afastei da igreja, não conhecia o pastor aqui. Aquele irmãozinho que aquele dia lá no consultório me entregou o panfleto, não vi mais ele, não perdi o contato com ele. Daí eu estava muito doente, com depressão, novamente. Aí quando ele é pequeno, eu
foi pegar assim, uma tipo de diarista para ajudar. E essa diarista já era a minha tipo babaca, minha tia. E ela era do centro de Macul, de novo. Daí ela viu que minha vida estava assim e ela falou assim, Flávia, eu vou te levar você lá no centro. Que no centro eles não fazem mal, só fazem o bem. E começou, sabe? E como eu já tinha ido, embarquei de novo. Sim, então vamos, né? Vamos ver então se eu melhoro aí, né? E lá eu fui indo, que lá sim que eles descobriram que eu era para ser médico. E daí lá recebi o Porto Velho e já estava indo firme mesmo lá. Só que daí chegou um momento assim da minha vida que eu cheguei assim para o meu esposo e falei assim, chega, não quero mais saber disso, me leva para uma igreja evangélica. Eu falei assim, me leva para uma igreja evangélica. E até então ele não conhecia a igreja evangélica bem como eu conhecia. Ele ia comigo assim, nos cultos lá no Triunfo, mas ele ficava meio assim, sabe? Então ele veio aqui. Daí aqui em Palmeira, aqui perto de casa, tem uma igreja evangélica, ele me levou lá. Na hora, assim, eu lembro assim que eu desci do carro, ele estava andando com o carro, só abri a porta e saí do carro, o carro andando. Bati na porta da casa do pastor ali tudo, só perguntei assim para a esposa dele, o pastor tá aí? Não conhecia que pastor que era, não conhecia a mulher dele, nada. Ela falou assim, tá minha filha, eu já vou chamar ele. Aí ele veio, recebeu nós ali dentro da igreja, que eu morava junto, né, na igreja, orou por nós, conversei com o pastor, contei tudo para ele. Ele falou bem assim para mim, meus irmãos, amanhã eu vou lá na casa de vocês. Eu falei assim, amém, pastor. Só que no momento que eu saí da igreja, eu falei pro meu esposo, será que o pastor vai mesmo? Eu falei assim, não, o pastor não vai. Eu falei assim, eu não confio. Se o pastor não vai. Não conhece nós, como é que o pastor vem aqui em casa? Passei o endereço. Ele falou, 7 horas da noite, eu vou estar aí. Eu contei daquele irmãozinho lá que me entregou aquele panfleto, né, tudo. Ele conhecia ele, que era da mesma igreja, tudo. Eu falei, mas eu vou com ele então. Sim, então tá bom. Eu só pensei. Daí entrei no carro, tudo assim. E veio, o inimigo colocou aquela dúvida na minha mente, sabe? E no coração. Falei assim, não, o pastor não vai. E chegou, no outro dia, às 7 horas da noite, o pastor estava aqui em casa, com o irmãozinho. Eu tinha, apesar assim, eu tinha uma santa, a Nossa Senhora Aparecida. Eu não sabia como orar para Deus, buscar Deus. Eu só sabia rezar para ela. Acendia vela, fazia pedido, fazia, sabe, as coisas para ela. Eu tinha que aquela imagem assim que me curava, sabe? E para Deus eu não sabia como chegar a Deus, não sabia como orar, não sabia nada. Aí que o pastor me ensinou. O pastor deu todo apoio para nós, daqui do Palmeira. Ele vinha aqui em casa, no momento assim que eu manifestava, muitas vezes de madrugada, né? Eu manifestava tudo. Daí o meu esposo ligava para ele vinha na mesma hora que estava aqui. Sabe, expulsava, demônio, tudo. E foi um trabalho, um processo longo, sabe? Que durou, a minha libertação demorou 3 anos. Mas o pastor me deu todo apoio, ele nunca abandonou nós, ele nunca falou assim, chega. Sabe, quando eu precisava, ele falou assim, minha filha, quando você precisar, pode subir lá em casa, que eu com a minha esposa, vamos orar, vamos te ajudar. Ele me deu todo apoio. Ela e ele me ensinaram como buscar Deus. Me ensinaram, sabe, quando eu via esses pensamentos malignos assim, eu repreendia. Eu falava assim, escuta louvor, escuta aí, louvor, leia a palavra, só pensa em Deus, em coisa boa. Assim, esqueça assim que você foi no centro, esqueça que você se manifesta, sabe? Não fique culpando, sim, por exemplo, assim, se eu cair foi o demônio que empurrou e fez eu cair. Então você não pense assim. Pensa assim que você pegou, escorregou e que Deus está contigo e pense assim. E assim eu fui levando, sabe? Foi tipo, ensinando como eles me passaram, eu fui tipo aprendendo. Até inclusive, eu vou falar o nome dele aqui, que é o pastor Robson, que é a irmã falecida, a irmã Lisiane.
que eram daqui de Palmeiras. Me deram totalmente apoio, sabe? Para mim e para o meu esposo, ele foi praticamente um pai na fé. Um pai na fé, quanto ele quanto ela, sabe? Só que ela acabou, infelizmente, ela faleceu. Então, ela teve um câncer, tudo, e acabou falecendo. Mas ele, sim, ainda continua aqui em Palmeiras, sendo pastor, tudo. Aí, nesse período, assim, da Assembleia, tudo, 3 anos. ficamos 3 anos firme ali na Assembleia, eu recebi a libertação completa, com a ajuda deles, tudo. Só que nós acabamos se afastando novamente. Ficamos um período se afastando, fomos para uma outra igreja que eu já era, que era a luterana. Fomos para lá, daí só que nós não se acertamos muito o porquê. Aí entra de novo a minha depressão quando o meu avô faleceu, em 2019. Eu indo lá, eu praticamente assim, não aceitava a morte dele, de jeito nenhum, que era muito apegada com ele. Eu fiquei na cama com depressão profunda. Eu pegava o carro e queria se matar. O meu era só, aqui em Palmeiras, tem mesmo uns irmãos da live que conhecem lá de Palmeiras, sabe que tem essa ponte aqui. Na entrada, vindo de Ponta Grossa, chegando em Palmeiras. Aquela ponte eu tentava várias e várias vezes, sendo eu jogar com o carro de cima dela ali, e eu falava para o meu esposo, seja que Deus quiser, vou acabar com a minha vida hoje. E saía com o carro. Quando eu chegava na ponte, uma coisa me puxava do volante, que eu não conseguia. Cada vez que eu ia bater ali para capotar o carro ali embaixo, me puxava. Aí eu não conseguia. Aí meu esposo muitas vezes saía para trabalhar e levava a chave no carro junto com ele para ele não deixar a chave comigo. E daí que ele chegou um dia, da minha avó ficou aqui para ajudar nós, tudo aqui, né? E eu naquele estado, tomava remédio adoidado, antidepressivo muito forte, forte, tomava assim quase o vidro inteiro, no dia, sabe? Pra tentar acabar com a minha vida, porque eu não aceitava a morte dele. Aí, minha avó chegou e falou assim pro meu esposo, Jairo, chama o pastor aqui, chama o pastor Robson, né? Novamente aqui, tudo que ajudou vocês. Eu falei pro Jairo assim, se você chamar o pastor Robson, se você não quiser passar vergonha, não chama o pastor aqui, porque eu vou atropelar ele daqui de casa, porque eu não queria mais saber de nada. Aí, com muito custo, o pastor Robson veio aqui em casa, fez oração. Uma palavra que ele me falou que confortou e que eu saí da depressão foi, minha filha, eu sei que você era muito apegada com o teu avô, mas pensa assim que ele está numa outra dimensão. Essa palavra, outra dimensão, eu guardei para mim, eu aceitei e guardei no coração. Falei assim, pastor, é verdade não, pastor, a partir de hoje eu não vou mais tomar remédio, não vou fazer mais nada e vou fazer a obra para o Senhor. E assim, exatamente, minha filha. Logicamente assim, que o meu esposo e o pastor, minha avó, ficaram assim, né, pensaram, da onde que ela vai sair assim da depressão de uma hora para outra, com uma palavra? E foi, né? Sim. Foi que eu acabei, assim, no momento que o pastor falou aquilo para mim, em outra dimensão, que eu acatei aquela palavra, que eu creio que foi Deus que usou ele para falar comigo, em uma outra dimensão, eu não sei o que eu pensei no momento, em uma outra dimensão. Eu falei assim, não, pastor, eu vou fazer obra para o senhor. E fui fazer obra para o senhor. Fui, larguei tudo a remédio, voltei para a igreja, daí saímos da luterana e voltei para a Assembleia, com o mesmo pastor Robson. Voltei, firme com ele, ali, não perdia culto, não perdia círculo de oração, não perdia. O pastor falava assim, igreja, vamos fazer o jejum hoje. Ah, eu era a primeira. Eu avisava o meu esposo, chegava em casa, o meu pastor vai fazer jejum. Convocou toda a igreja, toda a círculo de oração, e eu vou fazer. E fazia o jejum. Junto com a igreja, junto com o pastor. Aí veio a pandemia. Daí na pandemia, a igreja aqui em Palmeiras é fechada, tudo. Daí já foi liberando aos poucos. E o pastor foi transferido. Aí chegou o outro pastor ali, onde que nós estávamos indo, na Vila Querubim. O pastor ali. Também foi um pai na fé para mim, assim, tremendo. Aí com o pastor ali, continuei fazendo o trabalho, a obra ali de Deus. Só que
eu mais assim que ajudei o pastor, sabe? Assim, tudo que o pastor precisava era comigo. Aí ele me deu o cargo da escolinha, do cultinho das crianças, eu era professor. Só que ele então não tinha a salinha, eu fazia no sábado. Eu pegava as crianças de carro, nas outras vias, e levava para a igreja. Ensinava, dava a palavra de Deus, e ensaiava com eles, né, até então, porta larga, né? Ensaiava assim um hino, um louvor, para eles apresentarem no domingo. Aí começou a luta, o porquê do meu carro. Eu falei assim para meu esposo, assim, chegou um momento que eu falei assim, eu tô com medo de sair com esse carro, com essas crianças. E eu ainda limpava a igreja. Eu limpava a igreja, buscava, tinha mesmo duas senhorinhas que iam comigo, a irmã Sebastiana com a irmã Iraci. Eu buscava eles na casa, nós ia lá, limpava a igreja, conversava, nós orava, nós cantava louvor e levava para casa. Eu falei assim, eu tô com medo desse carro, até comentava com elas. Minhas irmãs, eu tô com medo desse carro, eles vão deixar nós na mão. Você vê que esse carro só tá por Deus. Deus sempre falou assim, meu Flávio, minha filha, nunca vai acontecer isso. Deus não vai permitir que esse carro deixe nós no metade do caminho. E realmente, nunca deixou nós. Eu levava também as crianças no sábado, eu buscava, com aquele medo, mas pedi para Deus, Deus, cuide, guarde. Aí entrou o processo ali do pastor, ali também, junto ali com ele via a situação. Ele falou assim, num culto, ele falou assim, alguém vai receber uma bênção que está mesmo precisando. E aquilo eu guardei comigo, me acatei. Aí, que veio nós limpamos na igreja, tudo. Aí eu tive um sonho, nesse meio tempo. Sonho de um carro, que não era meu. Eu estava dentro do carro. Eu falei para meu esposo, esse carro não é nosso. Esse carro não é nosso. Eu vi tudo ali, como é que ele era por fora e como ele era por dentro. Tudinho, completinho, tudinho. Eu falei assim, mas esse carro, e era uma cor branca. Eu falei, comentei com ele, esse carro não é nosso. Eu falei, o que nós estamos fazendo dentro desse carro? Se o nosso carro é outro. E ali eu acordei, sabe? Acordei, comentei com ele, né? Desse sonho que eu tive, desse carro. E nesse aí eu fui para a igreja com as irmãs. E eu resolvi me contar com as irmãs. Irmãos, eu sonhei com esse carro, tal. Daí, a irmã Sebastiana falou assim, meu Flávio, eu vou tipo, orar a Deus. Se Deus me confirmar, eu vou ter que falar. Assim, amém. E passou assim, sabe? E daí, Deus falou, né? Tremendo, falou assim, que vinham comprar aqui na porta da minha casa. E vinham me trazer outro carro para nós comprar aqui dentro, aqui na minha casa. Você não ia precisar nós ir em lugar nenhum, que Deus ia tirar e Deus ia trazer. E realmente aconteceu. Aconteceu que um dia eu estava tendo aula da autoescola e veio um rapaz bateu aqui, né, em casa. Eu falei, você não quer vender o carro? Sim, quero. Né? Mas perguntou para nós, né? Sem querer, vendeu o carro. Ele me trouxe o dinheiro na mão, na mesma hora, né? Passou outro dia, eu falei assim, como é que nós vou fazer para mim comprar agora e eu vou precisar desse carro para amanhã ir para a igreja, né? Tinha acho que o círculo de oração, tinha culto, eu tinha das crianças. No outro dia, veio um rapaz aqui e me trouxe o carro aqui em casa. Tá bom. Daí eu comecei a fazer a obra ali de novo, com o pastor ali, tudo, né? Daí eu lembrei do que o pastor ali tinha falado também naquele momento, que nós ia receber uma bênção, que eu ia receber uma bênção. O pessoal estava eu no culto, né? O meu esposo, por causa do serviço, não pôde participar daquele culto, né? Sim. Eu vim pra casa, tudo, né? E fiquei com aquilo na cabeça, assim, daí tá, daí recebi essa bênção. Tá bom. Só que ali não estava dando muito certo. Aí, nós conhecemos através do canal um pastor de porta estreita, né? De coisa doutrina. Começamos a assistir, o meu esposo começou a assistir o canal do pastor de doutrina.
E eu focada na igreja Porto Alegre. Lá podia tudo, né? Podia pintar cabelo, podia pintar unha, podia fazer de tudo. Usar salto era a coisa que eu fazia. Eu ia para a igreja de salto, eu ia com cabelo pintado, cabelo cortado, unha, né, comprida, eu fazia tudo isso. Aí para mim chegar numa igreja de doutrina, tá bom. Daí o meu esposo assistindo aquele canal, né, ele só, olha só esse pastor. E eu me fechei. Eu falei assim, eu não quero saber de pastor. Pelo YouTube, eu não quero saber de pastor de nada. Se eu tô com o meu pastor lá, não, eu não vou sair daqui. Dessa igreja eu não saio, falei pra ele. Ele foi assistindo, né? E foi tentando me mostrar os vídeos. Eu não quis aceitar, de jeito nenhum, de doutrina, né? Imagina, se eu sair da vaidade para ir numa igreja estreita, né? De doutrina. Acabemos que conhecemos esse pastor de doutrina. Primeira coisa que ele me fala, fui do jeito que eu tava, maquiada, né? Unha comprida, pintada, cabelo pintado, salto. Então vamos, eu vou só ver testar esse pastor, pensei comigo, né? Nem falei nada para os esposos, mas só um momento, eu vou testar esse pastor para ver se ele fala alguma coisa. Eu pensei comigo, duvido que vai querer falar, né? Só pensei comigo, né? Chegamos lá, ele falou, Deus usou ele falar comigo. Assim, Flávia, você tem um chamado. E para esse chamado ser cumprido, você tem que largar da vaidade. E no momento que o pastor falou assim, que Deus falou comigo. Eu estou usando o meu servo para falar com você. Porque você falou que ele não ia falar com você. Mas eu estou usando ele para te provar. Né? Que sou eu que estou no caminho. E eu catei aquilo comigo. Catei comigo. Falei assim, não, vou sair então da vaidade. Vou aos poucos, né? Aí eu fui aos poucos. Eu tinha unha fibra de vidro. A unha comprida, fibra de vidro. Tirei na mesma hora assim, cheguei em casa, falei, meu esposo, não, então vamos, né, se é para uma igreja do treino, então vamos consertar, vamos começar a consertar aí. Eu pintava cabelo, não podia ver meu cabelo sem pintar, a raiz aqui principalmente, assim, quando eu aparecia, assim, eu já estava pintando ele. Meu cabelo fazia mechas e meu cabelo não era colorido. O meu era assim, se eu não gostava da cor hoje, eu ia lá, mudava e pintava, né? Vivia no salão. E esse aí, e o dinheiro que entrava, e eu gastava tudo, sabe? Salto alto, sapato salto alto, na verdade é mesmo, sabe? Aí, falei, não, se for para uma igreja de porta estreita, então vamos mudar. E comecei a mudar os versos, não pintei mais o cabelo, eu deixei o cabelo crescer, tudo. Aí, ali, sim, o pastor, no começo, deu todo o apoio, né? Fez oração para nós, tudo no começo. Aí, lá mesmo, nessa igreja, eu acabei se afastando de Deus, eu acabei caindo. Ou por quê? Eu guardei mágoa, muita mágoa de lá. Sabe? Não se no pastor. Pastor é uma benção. Mas das irmãs, das obreiras. Algumas obreiras lá. Porque um dia eu cheguei assim, ruim que eu estava lá. Não conseguia falar com o pastor no momento. O pastor estava, acho que, gente com reunião, né? Eu falei com essa obreira. Falei assim, eu não estou muito bem. Ela não me deu bola. Foi muito grossa comigo. Estúpida. Eu falei, pois vai. Não, para mim chega. Já deu o que tinha que dar aqui. Você chegava para cumprimentar as irmãs, tudo com cara feia. Tá? Momento de cumprimentar. Foram fazer campanha lá em casa. Foi uma benção. Mas uma irmã ali já não gostou muito, sabe? Nem queria mais entrar dentro da minha casa para continuar a campanha. Aí eu falei, não, a mim chega. Chega, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pastor, não quero mais saber de nada. Falei para ele assim. E daí começou o inimigo usando as outras pessoas para mim, ó, falando no meu ouvido. Flávia, você parece uma velha, andando com esse vestido, com essa saia, ó. Olha aí, chegou a cigana. Chegou isso, chegou aquilo. Mas Flávia, só um minutinho.
povo de Deus, olha a palavra de Deus aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 14, a irmã falando do cabelo. Versículo 14 diz assim, ó, ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Tá vendo, meus irmãos? A palavra do Senhor, desde o começo a palavra já está falando conosco aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? É isso aí, nós temos que ensinar para o povo, você que está na frente do ministério, você que está numa obra de Deus, Deus colocou o ministério nas tuas mãos, prega a verdade para as ovelhas, prega a verdade para o povo, Jesus está voltando, não ensine errado, mostra perante a Bíblia, não precisa dizer que se cortar o cabelo vai para o inferno, mas prega a palavra, leia, a palavra mesmo fala aqui, que o cabelo da mulher é honra, é honroso a mulher ter o cabelo comprido. Então não adianta nem tirar a pontinha, não adianta botar a tinta, não adianta. Jesus fez vocês, mulheres de Deus. Jesus Cristo não errou na forma. Jesus Cristo não fez nenhuma mulher feia. Quando a mulher acha de colocar uma tinta no cabelo, é porque ela está se achando feia. E quando ela se acha feia, ela está automaticamente dizendo que Jesus errou. E eu creio que Jesus não errou, meus irmãos. Jesus fez nós perfeito. Por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. E um dia nós vamos ter que tratar desse corpo. Meus irmãos, irmãs, povo de Deus, você que um dia estava na doutrina, que você largou da doutrina, volta para a doutrina, volta para os mandamentos do Senhor, é bíblico, isso aqui é bíblico. Isso aqui não é meu, não é do homem, isso aqui é de Deus, isso aqui é do Senhor. Porque a Bíblia fala, ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa da minha palavra. A palavra aqui, quando se refere, fala de nós, fala do corpo. Não podemos colocar nada no nosso corpo, não podemos tirar nada. Então, meus irmãos, desde o começo, a irmã Flávia aqui mencionou, né, quando ela estava lá, né, no centro de macumba, lá envolvido com as coisas, né, com o santo. Quando ela falou na santa que ela tinha, a santa nem poder tinha para dar uma vida boa para eles. A santa não tinha esse poder. A santa, se tivesse poder, a vida deles ia do mal para melhor. Mas não, eu creio que ia sempre para pior. Mas quando eles conheceram já o Evangelho, quando começaram a conhecer uma palavra diferente, né, começou a mudar. E quando começa a mudar na vida do cristão, na vida do homem e da mulher, o inimigo ele se levanta com mais raiva. E sabe aonde que ele vai atacar? Ele vai atacar naquilo que vinha de erro de antes. Ele vai atacar no vício, na bebida, nas drogas, né? Na vaidade. Ele vai querer largar a mulher na vaidade, vai querer largar a mulher lá embaixo, né? Vai querer fazer a mulher se achar feia. Essa é a intenção do diabo. O diabo quer colocar na mente das mulheres hoje. As mulheres hoje são muito atacadas no mundo espiritual, né, pelo diabo, porque o diabo ele tem uma artimanha, né? Se a pessoa não tiver em fervente oração, a pessoa cai na fé. Por quê? Porque o diabo fala que ela tá feia, ela já vai pintar o cabelo, vai furar a orelha, vai botar um brinco, sendo que a palavra de Deus fala que nem pelos mortos ferirei a sua carne, darei golpes na sua alma, ou seja, não pode furar a orelha, é a Bíblia que está falando, não sou eu, meus irmãos. Então, por isso, que desde o começo, né, eu creio que Deus já me deu aquela palavra, né, de 8:32, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. O que libertou nós do mundo foi a verdade, foi pregar a Bíblia. Não adianta eu chegar numa alma e dizer, você tem que largar disso aí, senão você vai para o inferno. Não é assim. Tem que pregar a palavra, tem que pregar Jesus. Prega a Bíblia, somente prega, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, é ela que vai transformar, é Deus que vai transformar. Eu vou ler outra palavra, mas eu vou dar novamente a oportunidade para a irmã Flávia, que ela tem mais um pouquinho ainda do testemunho. Deus fez mais, o inimigo enganou mais um pouco, mas Jesus Cristo, ele sempre tem, o Senhor, ele sempre tem, né, a chave na mão. O Senhor sempre tem a chave para abrir a porta.
né? O diabo, quando ele mete o pé na porta, ele faz um estrago. Mas quando a pessoa se arrepende, abre o coração, Jesus ele entra novamente, ele varre a casa, ele limpa a alma, ele transforma, ele levanta. E palavras, quando vem, né, do inimigo, é só palavra de derrota. Mas uma só meia palavra de Jesus, ela transforma a vida, meus irmãos. Uma meia palavra de Jesus Cristo tira a pessoa do caixão, tira a pessoa da tumba. Glória a Deus. Irmão Flávia, continua com o testemunho da irmã. Então, devemos estar as pessoas falando assim, para cigana. Nossa, que coisas estudará. Tá bom. Eu, como eu já estava, fechei meu coração até para Deus, fechei meu coração assim, tremendo lá, porque mataram minha fé, mataram a minha alma, mataram a minha fé naquele ministério. Tá. E vemos, né, elas estavam morando lá, onde que tinha essa igreja de doutrina, voltando para minha cidade. Daí começou a vir, o inimigo colocando assim, aquele desejo de voltar de novo, sabe? Tipo, pro mundo, né? Aí comecei, tipo, a ser, né, meio assim que se amargurar eu mesmo, assim, mas por que eu dei aquele sapato salto alto que eu nunca usei? Por que eu dei aquela bota salto alto que eu nunca usei? Falei assim comigo, por que eu dei minhas calças jeans, minhas leggings que eu gostava de usar? Assim, por que eu dei? Eu podia ter guardado tudo. As minhas maquiagens, por que eu joguei fora? Podia ter guardado. E ali começou, sabe? Começou aquela, tipo, revolta. As famílias também pondo assim, mas olha só esse cabelo. Olha, esse cabelo tá branco. Olha, corta esse cabelo. Mas eu pensava comigo, eu não vou mexer no meu cabelo. Pode ficar assim. E eu pensava comigo assim, o meu cabelo tá curto. E ele tá... Não, meu cabelo tá curto. Tá curto, porque eu quero deixar ele crescer. Sabe? Eu pensava comigo, mas ele me falou, mas pinta esse cabelo. Olha só a roupa que você anda. Você anda até parece uma tipo velha. O teu marido já vai achar outra. Já vai largar de você. Olha aí, uma velha dessa, ele vai querer andar com você. Você se arrume. E deu inimigo, só que só pessoas usadas pelo inimigo. Veio na minha mente, veio. Daí a televisão, né, que nós não tinha mais televisão, vinha o parede, tudo. Mas aí cadê a TV daqui? As crianças precisam assistir a TV, né? E veio ouvindo, assim, sabe? Aquele desejo novamente. Aí, eu tinha tudo a saia, eu tinha saia de doutrina, tinha vestido de doutrina. Acabei dando tudo, foi assim pra mim mesmo. Eu não quero mais saber do pastor, não quero saber mais de igreja de coisa de doutrina. Botei tudo fora. Joguei tudo fora, dei, sabe? Umas coisas assim que eu dei, umas coisas assim que fui jogando fora. Tirei tudo da minha vida, porque eu não quero mais usar. E eu fiquei com trauma de usar vestido e usar saia. Foi assim, prometi pra mim mesmo. Não vou usar mais vestido, não vou usar mais saia. E que se vir algum crente que pensar comigo, que eu fiquei tão revoltada assim, crente, o pastor que vier me falar alguma coisa, não vou, tipo, ser educado, vou ser mal educada e não quero mais saber disso. Eu até, inclusive, comentei assim, né? Sempre comentava assim, mas isso é coisa do inimigo, né? Aí eu comecei, eu pintei meu cabelo, de tanto falar com o cabelo tava branco, pintei ele, cortei um pouco das pontas dele. A minha unha assim era curta, não crescia. Fui lá, agora, há pouco tempo, coloquei de novo a unha fibra de vidro. Daí todo mês eu tinha que fazer a manutenção dela. Daí eu escolhi a cor, sabe? Cor. Aí veio também o desejo de assistir novela. Eu assisti a novela. Eu não perdi a novela à tarde, né, que passava na Globo. Eu assistia. Ó, meus irmãos, dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha como que era. Olha como que era aqui embaixo, ó. Dá uma olhada como que era as unhas da irmã Flávia. Olha o que o inimigo falou, que as mãos dela estavam feias. Ela parecia uma velha. Olha aí. Tá olhando? Tá vendo, meus irmãos? Isso de cima, tá vendo? Isso aqui é de agora. Isso aqui é pela palavra.
Isso aqui é pra lá, pra lá. Isso aqui foi o inimigo que colocou. Mas Jesus Cristo transformou depois. Aí, tá, daí eu coloquei as unhas. Tá bom. Pintei o cabelo tudo. Eu falei assim pro Jair. Daí, o teu irmãozinho que passou o contato do pastor Marcelo foi pro Jair. Aí que chega o pastor Marcelo. A esposa falou, tem o pastor Marcelo assim. Eu falei assim, de novo um pastor? Falei pra ele. Não é que eu falei isso? De novo um pastor? Assim, qual a igreja? Porta estreita. Eu falei assim, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu falei assim, nem me passe meu contato com esse pastor, porque eu não quero conversar com ele. Eu pensava que, assim, que era no caso o pastor Marcelo. Eu pensava comigo assim, eu sou crente, pensava comigo, eu sou crente a Deus, porque eu creio em Deus. Eu não sou crente por causa do pastor e nem placa de igreja, eu sou crente a Deus, pensava isso comigo, sabe? Sabe? Daí a televisão entrou de novo no meu lar, eu não perdi a novela da tarde, inclusive, eu lembro até a novela que eu assistia, que era Alma Gêmea, era totalmente envolvida ao espiritismo, não perdi a novela. Falava assim, você tinha um compromisso, depois que acabar a novela eu vou. Depois que acabar a novela eu faço isso. E deixava. Aí veio a cabocla, também, que envolve o espiritismo. Não perdia de jeito nenhum. E quando eu perdia, eu dava um jeito de procurava ali pelo YouTube e assistia aquele capítulo que eu perdi. Não perdia a novela. E sempre estava assim, até o momento que o pastor Marcelo veio pregar aqui em Palmeiras, numa igreja. E ele mandou mensagem para o Jorge, convidando mais para mim. Eu falei para o Jorge, eu não vou ir. Ele disse, mas vamos conhecer o pastor lá, né? Não custa ir. Ouvir a palavra. Não, para ouvir pelo menos a palavra, que faz tanto tempo que nós não ia na igreja. Vamos ouvir a palavra. Eu disse, eu não vou ir. Eu não vou ir e eu não vou ir. De tanto ele assistir, de até inclusive nós acabamos saindo, nós fomos visitar uns amigos nossos. E lá eu comecei a se enrolar para atrasar a viagem para não assistir o culto. Eu não queria vir no culto, não queria mesmo. E daí tanto ele assistiu, mas vamos, e eu tentando enrolando ele. Só que ali eu já não sabia que era agir, né, de Deus na minha vida. Acabamos vindo para o culto. Tá bom, foi para o culto. Só que chegando na porta da igreja, eu falei assim, Deus, usa esse pastor para falar comigo. Só que Deus sabia o desejo do meu coração. A minha alma queria estar no culto, mas a minha carne não queria estar no culto. Eu estava praticamente em guerra entre a alma e o corpo. A carne, né? No caso, a carne que não queria estar no culto, queria fazer a vontade do mundo, mas a minha alma queria estar naquele culto. Eu falei assim, Deus, usa esse pastor para falar comigo. Eu não conhecia o pastor Marcelo. Aí o pastor Marcelo começou a pregar sobre a vaidade. Foi direto na vaidade. Eu só falei para minha filha, e a esposa do pastor estava atrás de mim, e eu não sabia que era ela. Eu falei bem alto. Mais um pastor para falar de doutrina. Chega! E a minha filha assim, mãe, você tem ideia agora de doutrina? Eu falei assim, chega, eu não quero mais saber disso, mas só vamos escutar a palavra. Eu falei alto assim para ela. Não é no culto ali. Sabe? E o pastor falando de doutrina. Eu nem prestei atenção no que o pastor falou, porque ele estava falando de doutrina aqui lá para mim. E só que eu pensava comigo, Deus, fala, usa o pastor para falar comigo. Só que eu não estava dando ouvido que Deus já estava usando ele falar para mim através da doutrina. Olha, terminou a pregação tudo, né? E Deus usou ele para revelar para mim naquele culto. Falou assim para mim, tem uma pessoa que anda com muita dor no peito, do lado esquerdo. E eu levantei a mão, porque realmente aquela dor, né? Era todo dia, né? Uma dor insuportável. Até nós comentávamos com minha esposa, não aguento mais dor no peito, não aguento mais dor no peito. E eu achava que era normal. Aí o pastor, que até inclusive eu coloquei no grupo, né? Ali, ó, contando, que o pastor orou, né? Revelou que tinha feito uma obra de macumba para mim. De macumba que era para ter um câncer. Ele já era para ter formado um câncer aquilo ali. Só que Deus não permitiu. O pastor orou por mim, tá? E eu aceitei, porque eu pedi para Deus usar o pastor falou comigo e Deus usou. Tremendo. Tá, vim embora, tudo, né? E eu fiquei matutando aquilo lá. Fiquei matutando assim, na vaidade.
Mas, sabe, a alma queria a libertação, mas a carne não. Eu fiquei matutando. Até que veio ano novo. O meu esposo falou assim, vou convidar o pastor Marcelo para vir aqui, passar o ano novo com nós, a virada, né? No dia 31 do primeiro. Eu falei assim, nem convida. Se nem convida, que eu não quero saber, daí tem que voltar tudo de novo nessa doutrina. Eu tenho que largar dessa unha, né? Largar do salto, do batom, né? Do cabelo que anda pintado. Se nem convida, mas eu vou convidar. Então você que quer saber, eu falei dele. Daí eu pensei comigo, isso, convide. Só que o pastor Marcelo só vem nesse dia e não vai vir mais. Porque garanto que ele não vai querer acompanhar mais a gente. Eu pensei comigo. Sim, comigo, né? Sim, pode convidar. Convidou, tudo, o pastor Marcelo veio aqui, né? Vai, pastor. Passou a virada conosco, tudo, e eu naquela tensão. Passou a virada, fez oração, nunca mais aparece, né? Pensei comigo. Tô livre, né? Posso fazer o que eu quiser, né? A televisão continua ali mesmo, então, tô livre. Só que não. Aí eu senti o desejo de chamar o pastor novamente aqui. Veio o meu aniversário, que eu comentei com meu esposo, né? Vou convidar o pastor para vir aqui. E só quando falei assim, nada. Só que eu não tinha falado não, pastor. O pastor me mandou mensagem, né, pastor? Falou que ele vinha aqui no outro dia. E o pastor veio. Aí, daí, nesse período ali do ano novo, Deus falou comigo assim, claramente. Escute o meu servo porque eu estou falando com você. E Deus sabia o desejo do meu coração. Só Deus sabia. O meu esposo não sabia. Não contava nada para ele. Só eu e Deus o desejo. Ele falou assim, escute o meu servo que eu vou usar meu servo falar com você. O pastor falou. Mas falou tudo o que eu sentia. Que eu estava com desejo. Era de fazer a obra do Senhor. Era de fazer a obra. E o pastor revelou tudo. Na hora ali para mim, sabe? Só que só eu sabia. Meu esposo nem tem nada, ele não sabia de nada, só eu e Deus. E Deus usou. Até mesmo na mesa, assim, o pastor estava falando assim as palavras da Bíblia. Ele falou assim, presta atenção no meu servo, porque eu estou falando contigo através dele. Eu fiquei prestando atenção, prestando muita atenção no que o pastor estava falando, porque Deus falou comigo claramente. Tá bom. Daí o pastor veio fazendo acompanhamento conosco, né? A televisão. Daí nós decidimos eliminar a televisão, porque através também da televisão estava passando o jogo. E os meus times, que era, né, de futebol, era o Palmeiras e Botafogo. Não, claro, perdia jogo nenhum, principalmente do Palmeiras e do Botafogo. Se um ganhasse, eu também já colocava naquele status no meu WhatsApp. Sabe? Para se aparecer mesmo, que era Botafogo, Palmeiras e... Então, eu não perdia jogo, sabe? Muitas vezes, assim, eu não conseguia nem dormir por causa do futebol, por causa do jogo, né? Que era viciado em futebol, Palmeiras e Botafogo, ali quando não perdia, conseguia dormir. Quando ganhava também, sabe? Mas é coisa do inimigo. Aí eu fui tirar a televisão, tudo. E ontem, inclusive no culto, Deus falou comigo através da palavra que o pastor Marcelo falou. Deus usou o pastor Marcelo para pregar o João, livro de João. E falou fortemente comigo. Eu não contei nada pro pastor e nem pro meu esposo. Só eu e Deus. Eu via eu fazendo obra junto com o pastor Marcelo. Eu via eu saindo evangelizar junto com o pastor Marcelo e com a irmã Maristela. Não, Flávio, só um minutinho. Meus irmãos, povo de Deus, a gente tem que ir pela palavra de Deus, pela Bíblia. Quando eles me convidaram no final do ano aqui, um dia antes falei até para minha esposa, estava orando o Senhor, e falei para Deus, Senhor, mostra uma família para mim, uma família que precisa ouvir a palavra do Senhor. Mostra uma família para me acompanhar antes de terminar o ano. E Deus, ele não é o homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, igreja. E quando foi no último dia, eu fui convidado para estar aqui nesse lar. Então, quando você pede algo para Deus, quando você quer realmente uma mudança e Deus vê que aquele pedido vai trazer um benefício para você, Ele abre a janela do céu e derrama a bênção. Ele derrama. E quando a irmã estava falando aqui sobre o futebol, né?
isso não se trata mais do que menos que uma idolatria, né? Futebol, né? Quem fica na frente da televisão, eu sou bem sincero, né? Como homem de Deus, eu tenho que falar a verdade para vocês. Quem fica na frente de uma televisão, né? Ele não vai ver Jesus voltar, não vai, porque a Bíblia diz aqui, ó, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque quando você se prostra na frente da televisão para assistir um futebol, Deus não está na tua vida mais. Deus não está em primeiro plano da tua vida. Mas quando você coloca a tua vida no altar, a tua vida em Deus, você esquece o futebol, você esquece a novela, e isso aí vai impedir muito crente, infelizmente, muito crente subir para o céu. Sabe por quê? Porque quando você se prostra na frente da televisão para adorar um time de futebol, você está adorando um Senhor. Você está adorando o Senhor, né? Então a Bíblia é bem clara. Ou há de agradar um e entristecer o outro. Quando você fica lá aplaudindo, né? O Botafogo, o Palmeiras, seja quem for, você está aplaudindo um Deus, né? E quando você está aplaudindo, quando você está com a tua vida em Deus, você está aplaudindo alguém que pode mudar a tua vida, pode transformar a tua vida. Um dia eu estava na frente assistindo futebol e eu não conhecia Deus. Só que uma voz falou para mim, você perde o teu tempo, porque esses homens correndo aí, eles não vão te trazer uma cesta básica, eles não vão pagar a tua luz, eles não vão te trazer um benefício, né, para a tua saúde. E é verdade, meus irmãos, é verdade. Você perde o teu tempo gastando luz, perde o teu tempo, né, de buscar Deus, porque quando você se coloca aplaudindo um time de futebol, Jesus Cristo, ele fica pro lado de fora da tua porta. Então, isso é uma verdade. Isso aí é poucos que estão pregando isso aí. E eu não prego isso aqui para ganhar seguidor, like. Eu não estou interessado no dinheiro. Eu estou interessado na tua alma. Eu estou interessado que nem Jesus, interessado na tua alma, na tua salvação. Se 1 milhão quiser visitar o meu canal, amém. Se 2 quiser visitar, amém. Eu sei que aquelas pessoas que visitar, que for assistir, eu creio que é de Deus, e Deus tem um plano na vida dela também. Então, meus irmãos, tem que estar vigilante. Tem que estar vigilante, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem para nos dar salvação. Você quer ser instruído para subir para o céu? É só ler essa palavra. A palavra é bem clara, a palavra é franca. Desde o começo, a palavra vem falando sobre libertação. Ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Só quem está acompanhando o testemunho desde o começo tem visto, né, que o caminho com Deus é de uma forma, o caminho sem Deus é totalmente diferente. O caminho sem Deus é vaidade, é mentira, é engano, é tristeza, é dor, né? A pessoa não consegue dormir, né? A pessoa gasta o que tem, o que não tem. Como o que tem, o que não tem? Ela gasta no cabeleireiro, ela gasta no salão, ela gasta em unha de vidro, isso aí tudo é caro. Gasta em manutenção. Ou seja, Jesus Cristo trouxe eu e você na terra não para ficar modificando o corpo. Ele trouxe nós para pregar o evangelho e a toda criatura. Por que a palavra do Senhor fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Cristo? Agora eu quero que alguém me prove na Bíblia que Jesus Cristo usava batom, que Jesus Cristo usava brinco, que Jesus Cristo fazia tatuagem. Aonde que na Bíblia está tudo isso? Se nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que andar como Ele anda até hoje, nós temos que ser santo como Ele. É impossível ser santo? É impossível, mas nós podemos melhorar. A cada dia nós podemos buscar mais nesse Jesus, se aperfeiçoar mais nele. Sabe para quê? Porque nós temos que se abstinar, nós temos que sair do mundo, nós temos que largar as coisas do mundo. Porque quando Jesus voltar, ele vai querer pegar eu e você do mesmo jeito que ele deixou. Porque a palavra fala que como é que a palavra fala lá no livro de Mateus, fala que bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar, o Senhor encontra ele do mesmo jeito que o Senhor o deixou. Assim diz a palavra. Ou seja, se Deus te trouxe na terra crente,
uma serva de Deus, um servo de Deus, ele quer vir buscar você, um servo de Deus. Ele não quer vir buscar uma pessoa que não agrada mais a Deus. Ele não vai bater no ombro de ninguém e dizer assim, fulano, sai de frente da televisão, fulano, para de fazer a chapinha no cabelo, fulano, tira esses brincos. O Senhor não vai fazer nada disso, meus irmãos. Então, para o Senhor não deixar nós para trás, nós temos que estar aqui, ó, na palavra de Deus, nós temos que estar na Bíblia. E o testemunho, meus irmãos, o testemunho quando Deus faz algo na nossa vida, no espiritual, glória a Deus, isso aqui não tem preço. Não tem preço, porque eu já vi vários testemunhos. Eu já vi várias pessoas contando que dormiam no centro de terreiro, dormiam, acordavam, mas não tinha vida. E quando Deus libertou, Jesus Cristo, né, deu uma vida diferente, né, ele pôde dormir, ele pôde descansar, né, Jesus levantou na terra para pregar o evangelho. Não tem coisa melhor, meus irmãos, que sair aí fora, aí, na rua, pregar para o mendigo, pregar para o andarilho, né, dar um abraço nele, dizer que Jesus ama ele, porque o Senhor, ele deixou essa obrigação para nós, de nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como que nós temos que amar o nosso próximo? Nós temos que começar na palavra. Não podemos enganar ele, não podemos omitir e nem mentir. Nós temos que falar a verdade. E quando você prega pela Bíblia, o Senhor se encaminha de fazer o resto. Pode continuar, irmã. E até, inclusive, eu comentei hoje com o pastor Marcelo e com a irmã Maristela, que antes de pintar meu cabelo de escuro, que ele tá preto, eu ia pintar ele de azul no escuro. Só que daí, Deus já usou o meu esposo para falar que não era para me pintar ele de azul. Se eu pintasse azul, eu tinha que escolher ele novamente. Eu tinha que pintar 2 vezes. Então, eu não pintei. E outro desejo, assim, que eu estava assim, no meu coração, sim, de fazer uma tatuagem aqui no meu braço. Eu ia fazer uma tatuagem dos meus filhos, assim, os três crianças, e nesse braço aqui, eu já estava assim, no meu coração, desejo de fazer o símbolo do Botafogo e do Palmeiras, um pequeno, assim, os dois juntos, um em cada braço. Eu estava com esse desejo, sabe, assim, no meu coração ia fazer a tatuagem dos 2 times meus, que era o Palmeiras e o Botafogo, e aqui dos meus filhos. Então, por exemplo, ó, eu não tenho nada aqui. E eu não vou ter, em nome do Senhor Jesus. Aí, o pastor vindo aqui em casa, fazendo oração, tudo, e ontem Deus falando comigo. Mostrou para mim. Deus mostrou claramente eu fazendo obra junto com o pastor Marcelo e com a irmã Maristela. Deus mostrou eu subindo assim, não sei aonde que é. Não comentei nada com o pastor e nem com o meu esposo. Eu guardei isso para mim. Senão eu vou guardar para mim. No morro, eu tava subindo um morro assim com o pastor e com a irmã. Morro grande, assim, alto, assim, sabe? Barro, cheio assim de casinhas do lado. Não sei onde que é, porque aqui em Palmeiras não tem, assim, esses morros. Que era um morro grande, assim, sabe? E aquelas almas vindo, pedindo oração pra nós. E nós oramos, sabe? Então, Isso aí, irmão Flávia, é o evangelismo na rua. Eu tava... Morro é onde ninguém quer ir, Deus vai levantando nós para nós fazer a diferença na terra. Eu sempre falo, hoje está muito fácil pregar na igreja. Dentro de um tempo está muito fácil. Eu quero ver, sair aí fora, tomar um banho de chuva, entrar no meio da lama, do barro. Mas é isso aí que Deus quer. Deus ele está levantando verdadeiros adoradores. E é isso aí que Deus quer para nós. Tem muitas almas, meus irmãos, tem muitas almas aí afastadas de Deus. Tem muitas almas que caíram no pecado. Mas só que hoje é mais fácil o quê? Julgar o pecado do irmão, né? Hoje é muito fácil fazer isso. É muito difícil, né? Ir lá dar um abraço nele, pregar o evangelho, né? Para que a palavra venha libertar ele novamente e ele receber a salvação. Porque se ele se arrepender, o ladrão da cruz, quando se arrependeu, né? Quando falou com o Senhor, quando ele rasgou a alma para Jesus, né? Jesus Cristo automaticamente falou para ele, desde agora estará comigo no paraíso. Então, será que o mendigo, porque
caiu novamente? Será porque ele errou, ele pecou? Será porque ele já recebeu a condenação? Isso ali, quem armou para ele foi o diabo. A vida armou isso ali para ele. Né? Mas por que que Deus permite? Deus permite porque Deus levantou eu e você para pregar esse evangelho. Deus levantou eu e você para nós acolher ele. Você não pode acolher o pecado dele, mas você tem o direito, a obrigação de falar do amor de Deus novamente para ele. Porque sabe por quê? Porque a Bíblia é bem clara quando fala: o primeiro será o último e o último será o primeiro. Porque se o andarilho, o mendigo, o catador de lata, no último dia, na última hora, ele rasgar a alma, aceitar Jesus, pedir perdão dos pecados, ele sobe para o céu. Mas aquele que está cheio de vanglória, soberba, aquele que não quer nem olhar para o andarilho, aquele que só sabe pregar dentro da igreja, ele pode, do primeiro, ele pode ser o último. Então, meus irmãos, o evangelho de Deus é muito sério. Está faltando examinar as escrituras. Está faltando, né? Está faltando trancar, colocar um zíper no bolso, né? Parar, o dinheiro está subindo muito para cima. O dinheiro está subindo muito para cima. Eu tenho esse canal no YouTube, meus irmãos. Mas é só, né, acompanhar no canal aí. Faz dias já que eu não gravo vídeo. Sabe por quê? Não tem dado tempo. Pelas misericórdias de Deus, né? Eu rodo a cidade, a região aí, fazendo a obra, evangelizando. Então, eu prefiro fazer a obra e deixar o canal para depois. Mas tem muitos que estão fazendo diferente. Primeiro tem que fazer o canal para depois alcançar as almas. Isso aí é pregar o evangelho? Isso aí é ser filho de Deus? Sendo que a Bíblia fala, né, sobre o alimento, Deus me repreendeu esses tempos, fazendo a obra do Senhor, gravando vídeo, entregando alimento. O próprio Jesus falou para mim: o que a tua esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, meus irmãos, isso aí está faltando examinar essa escritura. A Bíblia fala aqui, ó, eu quero ir pela Bíblia. Eu quero para a Bíblia, para os irmãos não ver que é coisa da minha cabeça, que eu estou descendo a marreta nos evangelhos aí, nas igrejas. Eu não estou fazendo isso, não. Eu vou falar a palavra. Talvez você abra o teu olho, Deus abra a tua visão, você pare um pouco de tudo que está fazendo para o teu próximo, está batendo foto, fazendo vídeo. Não é isso que Jesus deixou. Livro de Mateus, capítulo 6, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por ele. Aliás, não tereis galardão junto do nosso Pai. Tá vendo? A Bíblia que está falando. A Bíblia que está falando, quando você dá esmola para o teu próximo, tem que apresentar perante os homens, ou seja, mostrar para o mundo inteiro, para o YouTube, Facebook, Instagram, que está fazendo uma obra social. É Deus que está falando aqui. Está em vermelho na minha Bíblia. Quando está em vermelho é Deus, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça trocar trombeta diante de ti. O que é trocar trombeta? Você ajudou teu próximo, fica entre você, o próximo e Deus. Não precisa ficar entre você e o mundo todo. É isso que Jesus Cristo está falando para nós. É isso. Por isso, meus irmãos, tem muita alma lá fora que tá no chão. Porque quando tem pessoas que vai lá para levar o alimento, ele vai levar o alimento, né? Ele vai levar o alimento, mas com a intuição. A intuição do like, a intuição de inscrito. Quantos inscritos no canal? Não é isso que Jesus deixou para nós, meus irmãos. Então, por isso que quando ele voltar, a Bíblia mesmo fala que vai ser uma surpresa para muitos. Vai ser uma surpresa. E a Bíblia aqui, para encerrar, fala assim, ó: quando, pois deres esmola, não faça troncar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A palavra do Senhor está bem clara aqui. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Só que tem muitos que falam, colocam no YouTube aí: o diabo tá bravo porque eu estou abrindo as portas, que estou mostrando os alimentos. Mas será que é isso que Deus quer? Será que o Senhor Jesus Cristo está de agrado isso? Se ele falou que não é para fazer que nem os hipócritas, que eles fazem as mesmas coisas na sinagoga e nas ruas. É o Senhor que está falando. Então, meus irmãos, o que está faltando hoje é ler a Bíblia. Está faltando hoje é segurar um pouco o emocional, segurar um pouco aquela explosão de dentro do o YouTube. O YouTube está deixando muitas pessoas aí já cega. E esse dia eu falei para o Senhor: se esse canal for para fazer isso aí para mim, eu prefiro que o Senhor manda eu apagar, manda tirar ele, manda excluir ele.
porque eu quero continuar nessa caminhada com Cristo. Tem muitas almas lá fora. Então eu prefiro deixar de gravar um vídeo, mas eu prefiro pelo menos visitar uma alma na rua. E é isso que o Senhor quer de nós. E vamos escutar. Eu creio que a irmã já está quase, já está, né? Ela já vai finalizar ali. Eu creio que, né, o irmão Jairo vai dar uma palavrinha também, né? E esses testemunhos, essas palavras, eu creio que ela vai fazer um significado na tua vida. Ela vai fazer um significado em alguém. Alguém, eu creio que Deus, né? Essas palavras vai chegar até você, porque palavras de vida eterna, né? Às vezes você pode escutar, você pode chamar nós de quadrado, você pode parecer que só nós vamos subir para o céu. Eu não penso assim. Eu falo que eu e mais pessoas vão subir para o céu. Eu falo. Mas só que para mim e para você subir para o céu, nós temos que servir esse evangelho. Nós temos que pregar dessa maneira. Nós temos que pregar Jesus, pregar com amor ao próximo, né? Nós temos que olhar o que o nosso próximo está precisando dentro da alma. Não é no estômago, não é fora. Nós temos que ver o que ele precisa na alma, o que o mendigo está precisando. O mendigo está precisando ouvir essa palavra. Ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o mendigo ele tem que voltar para a presença do Filho, para Jesus. O mendigo ele tem que ouvir a palavra novamente, essa explosão, né? Ele tem que ver essa explosão na vida dele, né? Essa palavra, que é a palavra que traz vida, uma palavra que ela mata a sede, ela mata a fome, né? A própria Bíblia diz: aquele que comer do meu pão, aquele que beber da minha água, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Mas por que o mendigo continua tendo fome? Porque a palavra não chegou até ele novamente, né? A água da vida, ele não tomou a água da vida ainda, né? Mas muitos estão lá levando o arroz, o feijão, mas o telefone está aqui, ó, na selfie, o telefone está aqui na fotografia, já cai no YouTube, cai aqui, cai ali, e daí o que acontece? Daí vem os irmãos lá, vão olhar no YouTube, vão aplaudir o pastor, vão aplaudir aquele irmão, aquele irmão lá está fazendo, ó, o milagre que ele está fazendo. Meus irmãos, não é assim dessa maneira. Daí quando você faz em oculto e secreto, a Bíblia fala, quando você faz em oculto e secreto com o teu Deus, já grandes és o teu galardão no céu. Então é melhor só você. Eu já fiz prova com Deus, esses tempos não demorou muito. Eu fiz uma prova com Deus. Eu fiz uma prova com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu não vou mais gravar eu dando alimento para o próximo. Não vou. E Deus, ele me respondeu. Ele me respondeu. Eu fiz em secreto com o Senhor um dia e o Senhor me mostrou. Então eu sei que isso aí é coisa dos hipócritas. E eu não quero ser um hipócrita. Eu tô me esforçando para me subir para o céu. E eu quero que você se esforce também para subir para o céu. Por isso que é importante você estar num lugar onde realmente tem a palavra. A palavra tem que ser lida, ela tem que ser estudada, ela tem que ser passada, né, para as pessoas lá na frente, através do Espírito Santo, né? Hoje, a palavra do Senhor nada é que um comércio. Infelizmente é isso, né? A palavra de Deus é um comércio. Tem muitos que estão vendendo essa palavra, cobrando 10, 20 mil para pregar a palavra. Eu viro, às vezes aí a cidade, eu vou a Colombo, eu tiro dinheiro do meu bolso, eu vou em várias cidades, eu prego o evangelho, não cobro nada de ninguém, não preciso cobrar, porque quando eu não cobro nada de ninguém, quem me dá o sustento da minha vida é Deus. Quem me suporta, me coloca de em pé é o Senhor, né? Eu não preciso da oferta de ninguém para sobreviver. Então, nada mais é que a palavra de Deus fala: de graça vos recebei, de graça vos dai. Pode continuar, irmão. Então, de ontem, no culto, quando Deus me mostrou, eu, juntamente com o pastor Marcelo e a irmã Maristela, fazendo a obra, Deus falou comigo assim: como é que você vai fazer a minha obra com essas unhas? Eita, glória! Pastor pregando ali, mas eu nem dei muita... Assim, eu não prestei muita atenção, porque Deus estava falando comigo, sabe? O pastor falava e Deus falava comigo: como é que você vai fazer a obra? Minha obra com essas unhas. Assim, eu quero te usar. Assim, eu quero te usar para fazer a obra junto com o meu servo. E Deus falava claramente assim comigo. Eu falei assim, que até então eu estava com dúvida: será que eu tiro as unhas ou será que não? Sabe? Será que eu vou me enfermar na igreja ou será que não? O pastor perguntava: e essas unhas, meu filho? Eu só estava enrolando. Então o pastor percebia, né, pastor? Eu só estava enrolando. Quando ontem, na pregação, e Deus falou comigo claramente, eu falei: não,
eu vou tirar essas unhas. E tirei hoje. Tirei hoje. E, assim, quando o pastor falou, Deus assim, já te falou assim, eu vou falar com o meu servo para você dar o testemunho para os irmãos. Quando o pastor falou assim, para mim gravar um áudio, Deus falou para mim assim, eu não quero que você grave áudio, eu quero que você faça uma live. Deus falou claramente comigo assim, uma live. Eu fiquei pensando, mas eu fazer live com o pastor? E Deus falou assim comigo, quero que você faça uma live. Não quero que você grave áudio. Falou bem claramente comigo, com aquela voz serena, mansa dele, sim. É tremendo. Meus irmãos, é tremendo a servir a Deus. Tremendo. Ele fala com a gente. Ele fala. Deus fala. Deus fala. Deus usou até a jumenta para falar com Balaão, né? Deus fala conosco. E eu senti aquela voz. E quando Deus fala, eu obedeço. Eu falei assim, não, vou fazer live. Se Deus manda fazer live, então eu vou fazer live. Então, assim, para ver, sim, que, sabe, que Deus é tudo, né? E que nem ontem no culto ali, aquela pregação que o pastor leu, estava pregando tudo, o pastor vinha falando sobre a vaidade, vinha, né? Que a palavra entrou. Mas entrou assim, que eu só catava com o meu cabelo, sabe? A unha assim eu tava deixando, sabe? Mas aí ontem, como Deus usou o pastor para falar tremendo ontem comigo através da palavra, e Deus me mostrou eu fazendo a obra junto. Numa visão claramente assim, como se eu estivesse lá já, sabe? Vi totalmente como é que ia ser. Eu com jaleco branco, sabe? Fazendo a obra junto com o pastor e a irmã Maristela. Nós, assim, na rua, assim, sabe? Deus me mostrou. Deus falou assim, eu quero te usar para fazer isso. Até então eu tinha chamado. Tenho chamado. Cada, se vê assim que eu vou na igreja, os pastores sempre me revelam. Eu tenho chamado para fazer a obra. Mas quando eu saí da igreja, eu comentei com meu esposo. Se eu tenho chamado e até agora não aconteceu, porque não vai acontecer e eu não quero mais saber de chamado nenhum na minha vida. Assim, chega disso, de morte, não vou dar ouvido ao pastor nenhum mais com chamado. E justamente aqui em casa, Deus falou assim, escuta meu servo que eu estou falando contigo. Através dele, estou usando ele para falar contigo. O pastor falou do chamado. E Deus falou, presta atenção no meu servo, escuta meu servo. Eu estou falando contigo através dele. Eu estou revelando para ele o que era o teu tipo de desejo no coração. Porque eu sempre tive o desejo. Eu falava sem querer mais fazer chamado, nada, mas era da boca para fora. Porque lá dentro, na minha alma, no coração, o meu desejo é fazer obra por Senhor. Então agora eu tirei a unha, que nem eu falei para o pastor. Eu não tenho saia, não tenho vestido, dei tudo. Só tenho um vestido que eu botou no culto, é esse aqui que eu tô. O único vestido que eu não dei, que Deus já sabia o propósito na minha vida. Então eu não dei. Eu não sei por que eu não dei ele. Eu não sei por que eu não acabei ficando com ele. Então eu falei, pastor, agora eu vou comprar de novo, né? Assim que Deus der de condição para mim, novamente, eu vou estar comprando vestido, vou estar comprando saia, né? E assim, o cabelo não vou mais pintar ele vai ficar com tinta? Vai demorar para sair? Vai. Mas eu creio assim que Deus vai entrar com providência e vai sair logo, meu cabelo vai crescer, porque ele está comprido. Mas eu queria, assim, para mim, ainda está curto até o momento que eu quero que ele fique, sabe? Eu quero o cabelo bem compridão e creio que Deus vai fazer a obra. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, só tenho que agradecer muito a Deus que colocou o pastor Marcelo novamente na minha vida, juntamente com a irmã Maristela. Então, até assim, no momento, assim, a live, assim, não tinha comentado nada com minha esposa. Porque quando Deus fala comigo, eu guardo comigo. Eu guardo comigo, não sou de estar falando, sabe? Eu guardo comigo. Quando Deus fala comigo, eu aceito, tenho fé. Deus é tremendo na minha vida. E eu falei assim, não, é a live. Só comentei com o pastor. Pastor, tem que fazer live. Nem comentei com o pastor que foi Deus que falou comigo, eu quero pra fazer a live. Sabe? Porque assim, que quando Deus fala comigo, eu guardo. Então agora, meus irmãos, a partir de hoje, né, eu creio assim que Deus vai me capacitar novamente. Eu vou estar junto com o pastor Marcelo e com a irmã Maristela, e eu vou estar fazendo a obra com eles. Amém? Então, meus irmãos, vocês que estão na vaidade, vocês que estão assim, numa igreja assim que está
que se a alma pede para você sair da verdade e a carne não, saiam da verdade, sai da verdade. Preste muita atenção no que o pastor fala através da Bíblia. Preste muita atenção nas pregações do pastor. Dá ouvido ao pastor, porque Deus fala através da palavra e no caso assim, o que liberta a gente é só a palavra. E Deus falou diretamente comigo, sabe? Desde o começo, quando eu fui naquela igreja que o pastor pregou, Deus já estava falando comigo, porque eu pedi para Deus falar comigo. E Deus usou o pastor para falar comigo. Aqui na minha casa, assim, pensamento assim, Deus usa o pastor para falar comigo novamente. E Deus falou assim, escuta, minha serva, escuta, porque estou usando o meu servo para falar contigo. Dê atenção em tudo que ele for falar. E eu prestava atenção. Porque Deus mandou prestar atenção. Ontem no culto a mesma coisa. Ele me mostrou. Eu falei assim, eu vim pedindo para Deus. Deus, me mostra qual que é o chamado. O que o Senhor tem para mim. Me mostra. E ontem no culto ele me mostrou o que eu tenho. E ele já falou comigo, como é que você vai fazer a minha obra com essas unhas? Como é que você vai fazer a minha obra com essas vaidades? Primeiro você tem que tirar as vaidades. Mas depois, olha aí, ó, o que eu tenho para você. Ele mostrou completamente. Até, inclusive, foi ontem um irmãozinho no culto. A palavra falou da igreja, né, do culto. Falou umas 2 quadras para frente. Um rapaz começou a ouvir o culto, o microfone, o alto-falante. E no meio da pregação ele entrou na igreja lá, na casa de oração, para assistir o culto. Então, meus irmãos, a palavra, a verdade não mata ninguém. A verdade nunca matou ninguém. Mas tem que abrir o ouvido, tem que abrir o coração, tem que dar liberdade para Deus. Deus, ele é tão educado que ele não força ninguém a servir ele. Mas se você quiser mudar de vida, quiser ir para o Evangelho de Cristo, você tem que obedecer à voz de Deus. E a voz de Deus, os mandamentos do Senhor não é pesado. A Bíblia fala que o fardo dele não é pesado. É nós, muitas das vezes, que deixamos o fardo pesar. O Senhor não dá um fardo que você consiga carregar. Fardo não, ele não dá um fardo pesado, não. Às vezes é a dificuldade. Às vezes nós olhamos para a dificuldade e por nós olhar desse lado, o fardo pesa. E diante de tudo esse acontecimento, né, da irmã, né, Deus falando através da palavra, né, Deus tocou ontem profundamente, através da pregação, falou com ela para tirar as unhas. Eu falei para o Senhor, eu quero pregar o que o Senhor manda, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Falei para o Senhor, né, que a sua palavra venha libertar, mas não eu. Porque se o homem libertar o homem, né, a Bíblia diz, andarão 2 cegos juntos, lado a lado, ambos cairão no mesmo buraco. Né? O homem não tem poder para tirar ninguém das drogas. O homem não tem poder para tirar a mulher da vaidade. O homem não tem. O homem tem. O homem pode falar, forçar, por causa de um sentimento, tirar, né, colocar um sentimento no coração, por amor, por dó, pode até sair, né, daquele lugar obscuro, mas por não ser a libertação de Deus, a pessoa volta. Um dia a pessoa volta de novo. Mas quando Deus liberta, quando Deus transforma, ele segura nas mãos. É ele que segura, é ele que mantém, né? Pode estar triste, pode estar angustiado. Ele tem várias maneiras de falar conosco, seja pela Bíblia, seja levantar um servo, até mesmo um andarilho, um bêbado, né? Até um bêbado já falou comigo, né? Eu senti a presença de Deus, senti. Uma vez falaram para mim que eu era louco de escutar um bêbado. Eu falei para a pessoa, leia a palavra de Deus então. Se você acha que eu sou louco, você vai achar então que Deus é o quê? Se Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão, para falar com o homem, então eu creio que quando Deus quer falar conosco, não importa a circunstância, ele fala. E de tudo isso que aconteceu, né, já desde ontem com a irmã Flávia, no livro de Hebreus, capítulo 12, presta atenção, que não foi o agir do homem, não foi o agir da natureza que fez ela tomar essa decisão. No livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tá vendo, meus irmãos? Você já viu uma espada de 2 fios? De 2 gumes, que representa, quer dizer 2 fios, corta dos 2 lados. Você já viu uma espada? Uma espada, se você cravar numa carne, aí ela corta tanto de um lado do outro. A Bíblia nos fala aqui, que a palavra de Deus é mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Ela tem mais poder que essa espada que corta dos 2 lados. Porque é ela que vai na divisão, é ela que separa o homem do erro, o pecado da alma. Então essa palavra, quando ela entra na junta de medula, ela divide. A Bíblia fala que o Senhor, ele veio na terra não para trazer paz. O Senhor veio para trazer intriga entre o homem e o mundo. Sabe por quê? Intriga entre o homem e o mundo? Porque quando Deus liberta o homem, ele larga a cachaça, ele larga o adultério, ele larga a fornicação, ele larga o futebol, ele larga a televisão, ele larga a novela. E o diabo fica bravo com isso. E Deus, ele faz uma obra. Quando ele tem uma obra na vida do homem e da mulher, você pode tentar se matar, você pode tentar o suicídio, você pode não querer mais viver nessa terra, mas o fôlego de vida, quem segura é Deus. A tua vida, quem segura é o Senhor Jesus Cristo. Eu tentei suicídio por mais de 4 vezes, não consegui a morte não me venceu, sabe por quê? Porque quem tinha o plano na minha vida era o Senhor, e tem ainda, e por isso que eu creio que Ele tem uma obra muito grande na tua vida. Então, meus irmãos, esse foi o testemunho da nossa irmã Flávia, e hoje a vida dela ela mudou. A vida dela está mudando a cada dia que passa, porque quem está falando com ela é a palavra e o próprio Espírito Santo, né? Então, tudo que ela armazenou do passado, tudo que ela frequentou, né? Esse negócio aí, as coisas que não eram de Deus, isso aí não teve poder para mudar a vida dela. O que teve poder, tem poder de mudar a vida dela, foi quando ela deu o primeiro passo, quando ela tomou atitude, né? Então, ela tomou atitude, ela escutou a voz de Deus. Só que, infelizmente, tem muitos ainda que estão escutando a voz de Deus, mas estão endurecendo o coração. Tem que abrir o coração, tem que deixar Jesus falar. Deixa Jesus entrar na tua mente, deixa Ele entrar no teu coração, deixa Ele transformar a tua vida, né? E eu creio que vai ser uma benção. Nessa casa, eu creio que vai ser uma benção. Eu creio que, né, o próprio Deus já tinha me mostrado, né, esse sonho. Isso que a irmã está falando, visão, isso aí o próprio Deus já tinha me mostrado. Eu já tinha falado para a irmã já nas outras ocasiões, nas outras vezes, né, que eu via ela como obreira, né. Eu só não comentei com ela que era no ministério que nós abrimos, né. Eu só não comentei porque eu não queria representar que eu era uma pessoa soberba. Eu não queria representar que eu estava cheio de vanglória. E o que eu fiz? Eu deixei nas mãos de Deus. Eu deixei para o próprio Deus falar com ela. Eu deixei para o próprio Espírito Santo falar com ela. Então, meus irmãos, nós temos que ir na direção da palavra. Nós temos que ir na direção de Deus. Ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero dar uma oportunidade para o nosso irmão Jairo. Eu creio que ele vai querer dar uma palavrinha, que ele queira argumentar alguma coisa. Irmão Jairo, Pai do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, igreja. Então, a Flávia relatou o testemunho, né, dos nossos livros aqui, né? Fica até um pouco extenso da gente estar contando tudo que a gente já passou, né? Há 15 anos lá atrás, né? Então, eu queria até aproveitar e deixar uma palavra, como ela estava falando em chamado, né? Que seria João 1:45. João 1:45, né? Que fala da passagem de Felipe e Natanael, né? Então, Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
né? Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Até aqui. Então, quando eu conheci a Flávia, né, nós tínhamos uma vida bem conturbada, assim, de brigas e tudo, né? Uma vida difícil, depressão, tudo, né? Aquela questão de suicídio, como ela já relatou. E daí nós começamos a frequentar as portas largas no início das igrejas, né? E sempre Deus usava alguém, né, sobre o chamado, né? Ela tinha um chamado, né, para fazer a obra, tudo, né? E acredita assim um pouco que a gente, que nem o pastor comentou, a gente às vezes acaba endurecendo o coração, a gente acaba se deixando levar para as coisas desse mundo. Então a nossa vida assim foi uma vida assim muita dificuldade, muita luta, enfermidade, né? Então e eu me perguntava, mas só ela tem chamado, eu não tenho chamado, né? Daí um dia eu estava orando e abri essa palavra, né? E Deus falou grandemente comigo, né? Que Felipe foi quem chamou Natanael, né? Então Deus usa da maneira que Ele quer, faz no tempo que Ele quer a obra, então tudo tem o tempo dele, né? Então, assim, acredito como foi essa passagem de Felipe e Natanael, né? Então começou pela vida dela, né? Conhecendo a palavra, a igreja, e eu não era evangélico, depois que nós conhecimos, né? E daí, aí me fez entender, né? Então, assim como Natanael, né? Então Deus usa às vezes outras pessoas para chamar a gente, não precisa ele, né? Que nem chamou os discípulos, né? Então, daí a gente começou ali nas igrejas Porta Larga, como eu relatei, né? Isso há 15 anos atrás, então só temos que agradecer as pessoas assim que ajudou nós, né? Só que chegou um ponto assim que a gente deixou se esfriar, assim, deixamos colocar assim pessoas mágoa no coração, assim, até dentro da igreja, né? Que às vezes vem pessoas para ofender, mas eu creio que tudo serve para aprendizagem, para crescimento espiritual nosso, né? Quando eu saí lá atrás, há 13 anos atrás, que nós ficamos 3 anos no começo, foi por causa de um porteiro, né? Eu chegava na igreja, tinha um irmão, né? Que foi o que deu o folheto do evangelismo para ela. Ele falava assim: que bom que você veio no culto hoje, meu irmão. A paz do Senhor, e me abraçava. Eu chegava assim, às vezes triste no culto, parece que me puxava para a igreja. E tinha um irmão que, quando eu chegava, com bastante problema, né? Nós estávamos buscando libertação, tudo, né? Então, às vezes, né? A gente estava naquele processo de transformação. Às vezes eu chegava, tinha tempo que eu não conseguia ir na igreja, por causa de trabalho e tudo. Aí já tinha o outro lado. Chegava ali na igreja, ia cumprimentar o porteiro, ele falava, já vinha assim com o dedo apontado: por que você não veio o culto passado? E aquilo foi, assim, aquela cobrança, assim, nenhum pai do Senhor, né, para dar pra gente, né, uma boa noite ali, seja bem-vindo, né, já vinha com aquele apontamento. E daí foi me entristecendo, né, e que nós saímos da igreja, né. Daí, como vou resumir, porque a Flávia já comentou, daí nós fomos para a igreja lá, que era luterana, tudo, mas você, quando conhece a palavra, você já começou a conhecer a palavra, você não pode regredir, porque lá no fundinho do teu coração você sabe, né? Então, aí vem todo aqueles problemas, né? Tudo, né? Daí nós decidimos retornar, só que daí nós retornamos à igreja, já estava na época da pandemia. E nós estava ali na época da pandemia, a gente sentado naquela igreja vazia, assim, poucas pessoas, e uma igreja
estava fria, daí passou pelo processo de pandemia, igreja fria, gelada, sabe? Né? Daí eu, assim, aquilo, algo me tocava, né? Mas a igreja não é mais a mesma, né? Passou 15 anos depois, né? 10, 12 anos depois, a igreja parece que não é mais a mesma, tá tão fria, tão gelada, não se vê mais cura, não se vê mais milagre, mais libertação, né? Assim, só aquele culto rotineiro, assim, não sabe? Daí que eu comecei a buscar, assim, né, no YouTube, né, que eu conheci, né, a igreja de doutrina, né, que prega sobre a sã doutrina, né, do corpo, da alma e do espírito, né. Então, eu conheci os canais, daí comecei a ver o poder de Deus, né. Até que nós fomos fazer as visitas, né, fazer a visita na igreja, e realmente, a hora que nós colocamos os pés lá, a gente já sentiu a presença de Deus, assim, né? Você já, quem é um pouco assim, tá mais espiritual, assim, tá buscando, você já percebe, né? Você já senta a presença de Deus, né? Ali naquele lugar, e a palavra foi sendo pregada, e nós fomos abrindo o coração e nós entramos na doutrina, né? Vivemos 3 anos, né? Ficamos mudando as vestes, seguindo toda o que manda a palavra, né? E a gente começou já a ver o bastante poder de Deus, milagre, cura, né? Libertação. Só que como tudo tem um processo, né, na nossa vida, e eu acredito que Deus levou até esse ministério para nós aprender, né? Para hoje nós estar aqui hoje fazendo essa live, né? Então, nós retornamos, né? Porque eu estava morando de aluguel, aí eu retornei para minha casa, nossa casa que é própria, né? E eu acredito, assim, Deus também tocava que aqui, nessa região onde que nós estamos, também tem almas para serem alcançadas, né? Também tem que ser levado essas palavras, né? Só que daí nós ficamos sem congregar, porque daí nós até fomos fazer umas visitas aqui nas igrejas, né? Mas não se agradamos, né? Porque aquela igreja fria novamente, assim, aquela pregação de prosperidade, só tem vitória, né? Chave de bênção, aquela petição de voto e coisa arada, assim. Eu falei, não, vamos ficar orando a Deus, né? E eu acredito que Deus vai colocar nós, né, de volta nos trilhos, né? Para a gente estar participando no ministério que pregue essa doutrina, né? Aí, conversando com o irmão, ele passou o telefone ali por irmão Marcelo, né? O irmão Marcelo, ele convidou nós para o culto. Aí a gente foi no culto, né? Aqui na cidade, e aí Deus novamente já começou a trabalhar, como a Flávia comentou, assim, na vida dela também, né? E na minha também. Então, daí nós estamos indo já nos cultos ali com o nosso irmão. Então, é a igreja que prega doutrina, sã doutrina, e você já sente a presença de Deus no culto ali. Não é aquela igreja fria, gelada, porque onde nós passamos aqui é assim, a situação do momento, você vê até a igreja preta, né, com luzes, você vê de tudo aqui, sabe? Tem muitas igrejas, mas você olha aquelas pessoas, chegam daquela maneira, ficam daquela maneira, não tem aquela mudança. Então, a gente está congregando agora ali com o nosso irmão, e acredito que Deus vai trabalhar no tempo dele, nas nossas vidas, né? Vai estar transformando, vai estar nos fortalecendo, nós estar ajudando aí a levar a palavra, ajudando as pessoas, né? E eu quero deixar assim mais resumido, né? Porque acredito que já foi um bom tempo de live, então eu queria deixar essas palavras para os irmãos, e
claro que tem as dificuldades, mas eu sempre falo que, como aconteceu conosco, né? Com Deus é difícil, mas sem Deus é muito pior. Então, quando nós começamos a buscar Deus, juntamente com ela, a nossa vida melhorava. Quando um se afastava ou ela se afastava, aquela rebeldia, a nossa vida era só briga, contenda, depressão, era a vida de derrota. Então, por isso que eu digo, né? A gente tem que dar o primeiro passo, né? De estar abrindo o coração para Jesus, né? De estar buscando os caminhos. Irmão Jurandir, Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Para estar buscando ao Senhor Jesus. E Deus vai, né? Tá trabalhando, né? Então, com Deus, ele tem as lutas, mas você tem aquela paz, né, interior. E coisa assim, quando a gente estava se afastando de Deus, era só luta, né? Só dificuldade, aquelas lutas, né? Mas amém, meus irmãos. Agora eu vou passar aqui para o nosso irmão e queria só deixar mais resumido aqui essa parte aqui da nossa, só para complementar. Povo de Deus, deu para nós perceber, deu para nós ver uma vida, duas vidas, né? Dois caminhos, né? O caminho vivendo o mundo e o caminho servindo a Deus. Eu creio, irmão Jairo, que hoje vocês estão diferentes novamente. Eu creio que hoje já houve mudança. E eu creio que hoje, como o irmão falou, tem as lutas, mas o mais importante dentro do lar tem que ter Deus. Né? Não adianta ter luta e dentro do lar tá o santo, tá as guerras, né? Não sai do... Né? Às vezes, por mais que a pessoa ore um pouco, mas parece que a oração, né, já não passa do forno, não passa do teto. Então, meus irmãos, é por isso que é isso aí que nós temos que fazer. Nós temos que fazer aonde tiver um pequenino, onde tiver uma pessoa esquecida pela sociedade, eu creio que Deus vai levantar na terra ainda mais profeta, mais homem de Deus, para ir enviar nos lares. Tem muitas almas aí, né? Tem muitas pessoas, irmão Jair, irmão Flávia, que às vezes a gente acha que está ruim o nosso lado, mas tem pessoas que está pior. Tem pessoas que, hoje nós estamos debaixo de um teto, no lar, tem pessoas que estão dormindo em cima da calçada, no papelão, estão debaixo do viaduto, e é para esses que o evangelho tem que voltar, porque de uma forma ou do outro o inimigo enganou eles. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, no livro 10 de João 10:9, né? 10:9 fala assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Meus irmãos, aqui o Senhor fala que a porta é Ele, a porta é Jesus. Para nós, para o homem e para a mulher, subir para o céu, subir para o trono e participar daquele grande dia da ceia com Deus, ninguém vai chegar até Deus se não passar por Jesus. Ninguém vai subir para o céu se não passar por Jesus. Por isso que ele fala no livro 14:6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo está falando, ninguém vai chegar até Deus se não passar por ele. Mas aquele que passar por Jesus, aquele que entrar por essa porta ela vai ter um sensor, ela vai ter alguma coisa nessa porta que automaticamente o pecado vai ficar para trás, a vaidade fica. Quando o homem e a mulher entram por essa porta, o pecado fica, a vaidade fica, a mentira fica os brincos, fica o batom, fica todas as coisas desse mundo. Fica, porque o Jesus que nós servimos, ele ama o pecador, mas ele abobina o pecado, diz a palavra, diz a Bíblia. Então aquele que entrar por Jesus, aquele que entrar pela porta, ele mesmo fala, aquele que quiser passar após mim, aquele que quiser fazer volta de mim, é salteador, é ladrão. Aquele que quer pular a janela, aquele é ladrão. Mas eu não sou ladrão, o Senhor fala que ele é o bom pastor, ele entra pela porta das ovelhas, ele entra pela frente. Então, por isso que ele fala que ele é a porta.
né? Ninguém vai chegar até Deus se não passar por ele. E eu creio que aquele que passar por Jesus, ele passa e já recebe uma transformação. Quantos aí que já receberam transformação? Quantos que um dia eram drogado, que nem eu, um bêbado, né? Eu dei muito trabalho para minha família. Eu não sei se a minha tia tá na live ainda aí, a minha tia Marta, né? E eu vi que ela tava na live aí, a Marta Marques, né? Não sei se a minha tia ainda tá na live, mas a minha tia é prova viva, né? Quantas vezes a minha tia me tirou do banheiro, dormi uma vez abraçado no sanitário, cheguei bêbado, drogado. A minha família, a minha avó que me criou, nunca me abandonaram. Por que que eu tenho que abandonar uma pessoa? Por que que nós temos que abandonar o nosso próximo? Se nós um dia andávamos uma vida desgraçada, uma vida de pecado, né? Muitos nunca deixaram nós, por que que nós vamos deixar o nosso próximo? Por quê? Então, eu entrei um dia pela essa porta, eu entrei por Jesus, só que quando eu entrei pela porta, ele falou para mim, isso aqui não é meu, fica, o pecado fica, né? A bermuda fica, a regata fica. Jesus foi falando comigo, tira esses teus brincos, né? Tira teus brincos. Eu falei, Senhor, eu tenho tatuagem. Ele falou, tu me conhecia? Eu digo, não conhecia, Senhor. Então, né, perdoados são teus pecados. Mas aquele que já conhece a palavra, se ele continuar fazendo os erros, continuar, né, enganando o próximo, se ele continuar mexendo no seu corpo, a Bíblia diz que grande será o juízo naquele grande dia. Então, meus irmãos, ainda dá tempo. Dá tempo ainda de receber a salvação, dá tempo de ser salvo, dá tempo de mudar toda a jornada da nossa vida, né? E um dia eu passei pela essa porta, eu passei e Deus transformou. Hoje eu estou aqui, o terno não vai me salvar, essa gravata não vai me salvar, mas hoje eu falo para vocês, hoje eu estou bem arrumado, né? Eu não andava assim, eu andava quase pelado na rua, passando fome, dormindo com os ratos, dormindo no meio das cobras. Eu comia comida estragada no lixo, tá? Mas sabe o que mudou a minha vida? Não foi o homem o dia que foi o meu encontro, foi quando a palavra foi pregada para mim. Ouvireis a verdade vos libertará. Tem que pregar a verdade, porque o que liberta o homem, a mulher do pecado, é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fique com essas palavras, né? O testemunho, você que... Compartilhe esse testemunho, essas palavras, compartilhe com umas pessoas. Se você conhece pessoa que está tentando suicídio hoje, manda essa live para ele, manda esse vídeo para ele, compartilha com ele, que eu creio que essas palavras aqui vai ser fonte de água viva para o outro lado. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, o telefone é pior que a televisão. Saiba usar o telefone, use ele para uma boa causa, usa para mostrar um vídeo de Deus, de um servo do Senhor para aquela alma. Agora, se o telefone for atrapalhar a tua vida, tira ele também, tira. O importante é você entrar no reino dos céus, porque se tiver alguma coisa que esteja te atrapalhando, né, naquele grande dia, né, ele vai te atrapalhar mais ainda. Então, meus irmãos, fique com essa palavra do Senhor. Povo de Deus da cidade de Colombo, né, amanhã estarei na cidade de Colombo, né, se não estiver chovendo. Quero estar cedo já lá, vou subir o morro, vou subir lá no tráfico, vou pregar lá para os traficantes, vou pregar no meio da biqueira. Aonde Deus me ordenar, amanhã eu vou subir. Amanhã eu vou levar a palavra do Senhor lá na cidade de Colombo. Tem o culto lá na casa do irmão Marcelo, né, no Moinho Velho, lá em Colombo. Né, vai ter o culto à tarde, a partir das 3h30 da tarde. E até lá nós vamos estar fazendo a obra, nós vamos passar centro, onde Deus dá a direção, nós vamos levar esse evangelho. Não importa se tem dinheiro, se não tem, se é rico, é pobre, o evangelho vai ser pregado. Nós pregamos até para o ateu. Se ele der uma oportunidade para nós pregar, nós prega para ele, porque a palavra fala que ela é mais eficaz, ela é viva, ela é mais potente que uma espada de 2 gumes. Até mesmo o ateu, se ele se arrepender, ele abrir a alma, rasgar a alma, e ele do último ele pode ser o primeiro. Por isso que é muito importante, meus irmãos. A Bíblia fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que guardar o nosso lugar. Não é somente na igreja, no templo. Nós temos que guardar o nosso lugar com Deus. A nossa vida tem que estar guardada com o Senhor. Porque se nós não cuidar do nosso lugar, alguém pode vir roubar o nosso lugar. Não que queira roubar, mas ele pode se arrepender. Enquanto uns estão com o coração duro, tem alguns que estão com o coração mole, estão chorando, e quando vê a palavra, daí que eles choram. Eles abrem o coração e o Senhor Jesus Cristo
ele muda, ele transforma. E está aqui, né, nosso irmão Jairo, irmão Flávia, que, né, o inimigo fez de tudo para acabar com o casamento, acabar com a vida dele, suicídio, mas o mais importante é que quando ele fala no livro 10:10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, o Senhor fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio nesse lar para dar vida e vida com abundância. Meus irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão Flávio, irmã Flávia, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmã Flávia, irmão Jairo, paz do Senhor Jesus Cristo. Pai Povo do de Senhor Deus, Jesus Cristo. paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a cada família, a cada vida, né? E você que queira, né, oração por um familiar, né? Deixa nos comentários aí, que eu estarei retornando, né, pedido de oração. A gente está aí para fazer a obra, até mesmo se precisar uma visita, independente de onde seja na região do Paraná, deixa o endereço aí, deixa o número, que eu entrarei em contato, e aonde tiver que fazer a obra, a gente vai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, povo de Deus, fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.